A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Eu peço desculpa pela minha ausência, é que eu estou tentando conciliar o meu horário de trabalho e também meu telefone ficou ruim de vez. E eu estou tentando consertar ele, por isso que deu um atrasozinho assim nos vídeos. Mas graças a Deus, Deus é fiel, nós estamos aqui. E eu não abro mão de trazer uma mensagem para mim e para a sua vida. Eu fiquei incomodada de não estar fazendo isso, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele está no controle de tudo. E o meu devocional de hoje se encontra em Marcos 11, dos versículos 12 ao 14, que diz assim: Aleluia. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Mas chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Nunca mais coma alguém fruto de ti. E o devocional, baseado nessa referência bíblica, ele diz assim: Jesus teve fome. Mas fome de quê? Do que será que Jesus teve fome? Já pararam para refletir sobre isso? Sobre essa pergunta? Do que o nosso Senhor teve fome? Aleluia. Jesus, ele encontrou uma figueira cheia de folhas. À distância, parecia saudável, parecia viva, parecia pronta. Mas quando ele se aproximou, a surpresa, não encontrou frutos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só um momentinho. O problema nunca foram as folhas. O problema foi parecer que tinha vida, sem produzir aquilo que Deus esperava, porque a aparência impressiona, mas o fruto alimenta. Olha que profundo isso. Eu me apaixonei por esse devocional quando eu estava lendo. Eu falei assim, eu preciso enviar isso para as pessoas que me acompanham. Existe uma pergunta que essa passagem traz para todos nós. O que Jesus encontra quando ele se aproxima da minha e da sua vida? Será que são apenas folhas ou tem fruto? E aí, já pararam para refletir sobre isso? Aleluia. Frutos não são palavras bonitas, não são cargos, não são dons. Frutos aparecem na maneira que nós tratamos as pessoas, muitas das vezes no secreto, longe, do púlpito, longe do microfone, no secreto, no seu dia a dia, por onde você vai, em como você trata as pessoas à sua volta. Os frutos aparecem na obediência. Os frutos aparecem na santidade, na separação, no arrependimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O arrependimento verdadeiro, ele não muda apenas o discurso, ele muda a raiz. Olha que coisa linda. Porque uma árvore só produz frutos diferentes quando a raiz também muda. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Foi por isso que a figueira secou. Ela secou pela raiz. Jesus não estava ensinando sobre uma árvore, ele estava ensinando sobre um coração. Deus não procura apenas pessoas que parecem espirituais. Ele procura pessoas transformadas por dentro, porque o fruto verdadeiro nasce aonde Cristo governa. O verdadeiro fruto aparece em quem deixa Deus guiar sua vida verdadeiramente, em quem obedece, em quem se posiciona, em quem faz a vontade de Deus longe das outras pessoas. Não quando todo mundo está olhando, mas no secreto, principalmente dentro da sua casa, onde é o nosso primeiro ministério, com os nossos esposos, as nossas mulheres, os nossos filhos, a nossa vizinhança, por onde nós vamos. Aleluia. Por isso Jesus disse, pelos seus frutos
os conhecereis. Está lá em Mateus 7,16. Não pelas folhas, não pela aparência, mas pelo fruto, Jesus nos conhece. Deus é maravilhoso. Esse estudo ele é profundo demais. Eu tive que dividir com vocês. Talvez hoje Jesus continue tendo fome. Não de folhas, não de aparências, mas de vida que reflitam o seu caráter. E uma pergunta eu faço para vocês nessa manhã. Vocês têm refletido o caráter de Cristo na vida de vocês? Por onde vocês andam, no trabalho, na escola, na igreja, em casa? E aí? Aleluia. Antes de pedir mais dons ao Senhor, mais oportunidades, mais portas abertas, vale uma oração. Senhor, faz nascer em mim frutos que permaneçam, frutos que durem, frutos que sigam a minha vida, não que seja uma coisa passageira, uma coisa de emoção. Aleluia. Que Jesus encontre frutos na minha vida, que Jesus encontre frutos na vida de cada um de nós. Que Deus possa criar em nós um coração frutífero. Eu vou estar lendo um negócio aqui que eu gostei muito. Aleluia, peraí, só um minutinho. Em tantas verdades, uma pergunta fica ecoando dentro de nós. Jesus teve fome, mas fome de quê? Essa pergunta mudou completamente a forma de nós olharmos para Marcos 11. Muitos discutem essa passagem dizendo, não era tempo de figos. Talvez essa nem seja a pergunta principal. A figueira estava cheia de folhas. A distância anunciava vida. A distância, você olhava e ela estava bonita, cheia de folhas, parecia cheia de vida. Mas quando Jesus se aproximou, encontrou apenas aparência, não tinha frutos. E talvez seja exatamente isso que Marcos queria nos ensinar. Deus não procura perfeição, Ele procura verdade. O problema nunca foi a árvore, mas sim um coração que parecia vivo, mas que não produzia mais os frutos que Deus esperava. Logo depois, Jesus entra no templo e expulsa os cambistas. Não são dois acontecimentos isolados. Primeiro, uma figueira cheia de folhas sem fruto. Depois, um templo cheio de movimento, mais distante do propósito de Deus. Uma única mensagem. Deus não procura aparência de espiritualidade, Ele procura frutos. Isso também fala aos nossos dias. Quantas vezes pensamos, quando essa fase passar, quando eu tiver mais tempo, quando a vida voltar ao normal. Mas o chamado de Cristo não depende de estação. O chamado de Cristo não depende do tempo. O chamado de Cristo não é para quando a vida voltar ao normal. O chamado de Cristo é hoje, é agora, independente da situação. O frio, ele não suspende o amor. A correria não suspende a comunhão. A circunstância não suspende a obediência. Aleluia. Porque quem permanece ligado na figueira, na videira, continua produzindo fruto. E há um detalhe que não dá para esquecer. A Bíblia não diz que Jesus saiu procurando uma árvore para condenar. Ela diz que ele teve fome. Nosso Senhor continua tendo fome. Fome de arrependimento verdadeiro. Fome de obediência. Fome de um coração que reflita o seu caráter. Que quando ele se aproximar de nós, ele não encontre apenas folhas, mas ele encontre frutos que permaneçam. Aleluia. E assim eu deixo esse devocional para reflexão de cada um de nós. O que Jesus encontra quando se aproxima de nós? Será que é apenas folhas? Ou será que tem frutos que permanecem? Fica todos na paz do Senhor, que Jesus abençoe o dia de cada um de vocês, tá bom? E assim eu agradeço pela honra da companhia de cada um. Que Deus nos abençoe. Amém.